Alô, sou o Wagner, lembra? Vamos ver hoje um trecho do diálogo entre o Dr. Ikeda e o maior dos historiadores, Arnold Toynbee. Essa é a vinheta aí, Brian. Olá, a gente está trazendo um trecho de um debate realizado em 75 entre o presidente da Isaac Ikeda, presidente da SGI, que foi fundada justamente em 75, em janeiro de 75, com o catedrático, o autor da História das Civilizações, o professor Dr. Arnold Toynbee. O nome do livro de onde esse diálogo foi tirado é Escolha a Vida, um livro imperdível. Livro imperdível, vou dizer de novo, tá? A gente destacou para vocês um trecho do debate, Destino e Karma, a visão budista e a visão cristã. Afinal de contas, um grande pensador oriental e um grande pensador ocidental se encontrando. Eles debatem abertamente os conceitos orientais e ocidentais sobre destino, karma e possibilidade de transformação da vida humana. O presidente Ikeda, nesse momento, está com a palavra e ele diz: há uma manifesta desigualdade na sorte e destino dos seres humanos. Todos são diferentes, alguns ricos, mais sábios, mais talentosos que outros. Claro que fatores ambientais contribuem para a formação de cada indivíduo, mas a condição que cada pessoa nasce difere de lugar para lugar, e a pessoa não tem a faculdade de escolha. Isto é, as múltiplas dificuldades e vicissitudes que o homem encontra durante toda a vida obrigam-me a acreditar numa existência de destino. Tendo chegado a essa conclusão, sou forçado a descobrir o que constitui o destino. Segundo o pensamento budista, a vida flui por 3 modos de tempo: passado, presente, futuro. As ações de um indivíduo no passado determinam-lhe o destino no presente. O cristianismo, no entanto, interpreta o destino como a vontade de um Deus onisciente e onipotente. Aí o Dr. Arnold Toynbee obtempera. Budismo e cristianismo concordam que, a fim de explicar a sina do ser humano, temos que olhar além dos limites de uma única vida. O cristianismo sustenta que o destino do indivíduo é determinado por um Deus onipotente, que criou o universo e lhe dirige o curso para uma meta por ele escolhida. Essa explicação cristã requer a hipótese de que existe um Deus onipotente. De acordo com a crença cristã, é Deus quem impõe ao ser humano o caráter e escolhe o tempo, o lugar e a posição social em que ela nascerá. Ao contrário dos budistas, os cristãos afirmam que o ser humano só tem uma vida neste mundo. De acordo ainda com o credo cristão, a data da concepção no ventre da mãe marca o início não só de sua existência física, mas também espiritual. Contudo, concordam com os budistas em que a personalidade humana não se extingue com a morte, embora não acreditem que o homem reapareça neste mundo, porque o destino final é o céu, talvez via purgatório ou inferno. O presidente Ikeda pega a palavra. Diz o presidente Ikeda: isso quer dizer que as opiniões sobre o destino variam amplamente, dependendo de o indivíduo acreditar ou não que a vida é estritamente uma só ou eterna. Se a existência do indivíduo termina inteiramente na morte, seu destino após a morte não merece discussão. Se o destino começa no nascimento e termina na morte, por que os seres humanos nascem todos diferentes? Se o Deus onipotente fosse justo, daria a todos um início igual, mas ele não faz isso. O senhor pode explicar esse fato? Será que a realidade espiritual derradeira por trás do universo exerce um controle arbitrário sobre o destino humano? O senhor Toynbee responde. Fala o senhor Toynbee. Os cristãos que levam a crença na existência de um Deus onipotente à sua conclusão lógica acreditam que o ser humano está predestinado por Deus a acabar eventualmente no céu ou no inferno. Outros cristãos creem que o destino humano após a morte é determinado, pelo menos em parte,
por seu karma, o qual, na visão cristã, é uma conta aberta na hora do nascimento e encerrada no momento da morte, em uma única vida nesse mundo. Na história da teologia cristã, há controvérsia sobre os respectivos papéis de Deus e do ser humano na determinação do destino do homem, que nunca foi resolvida por um acordo aceito por todos. O presidente Queda retoma a conversa. Concordo plenamente com a sua interpretação de karma de comunidades e nações. Uma vez que as sociedades são agregadas de seres humanos, é possível considerá-las como corpos vivos em grande escala. Tem leis próprias de operação, maneiras de crescer e propagar-se, e capacidade de autorregeneração. Abre aspas para o presidente Queda. Considero essas funções como traços característicos de um corpo vivo. Fecha aspas para ele, e ele dá sequência. Como corpos vivos em grande escala, sociedades, instituições e nações formam seu karma a partir de si mesmas. São em seguida influenciadas por eles e novos karmas são formados. Arnold Toynbee toma a palavra. Nos últimos 300 anos, um número cada vez maior de ocidentais deixou de acreditar nas doutrinas do cristianismo. Muitos ex-cristãos não creem mais na existência de um Deus onipotente ou na sobrevivência da personalidade humana após a morte. Concordam ainda em afirmar que o aparecimento do homem neste mundo se limita a uma única vida e argumentam que seu destino enquanto vivo é determinado em parte pela combinação dos genes que herdou dos ancestrais e em parte pelo meio e pelo seu karma dentro dos limites de uma única vida. O professor Toynbee mandou e o presidente Queda responde. Se isso é verdade, os executivos que dirigem as grandes nações e sociedades deveriam pensar em termos de karma em vasta escala e desenvolver aguda percepção das coisas a fim de manter em boa ordem o balanço geral. Por mais hábil que seja o líder em certos campos da política ou da economia, se ele permitir que o karma vá de mal a pior e, dessa maneira, desequilibrar a balança, não poderá evitar o sofrimento de seu povo. Arnold Toynbee responde. Como outros ex-cristãos ocidentais, acredito, ele próprio um ex-cristão, acredito que as diferenças em hereditariedade e ambiente explicam, em parte, as diferenças na sina humana. Mas acredito também que o karma desempenha um papel maior do que lhe é atribuído por alguns de meus colegas ex-cristãos de mente mais determinista. Discordo também de alguns deles que, ao contrário de mim, negam a essência de qualquer realidade espiritual definitiva por trás do aspecto espiritual da natureza humana e que conhecemos por experiência própria. O presidente Queda responde. O Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o caso evidente de um povo que ignorou o peso do karma, permitiu o descontrole e teve de pagar um amargo preço num acerto de contas posterior. O Japão pós-guerra, igualmente, tem adotado políticas que visam, sobretudo, o lucro e que produziram grande poluição ambiental. Como o lançamento de débito na conta do karma da nação, a poluição está resultando em violentas represálias do povo. Arnold Toynbee toma a palavra e responde. Tive experiência direta do karma em minha própria vida e na vida de outras pessoas que conheço. Reconheço também que o karma operou na história das comunidades e instituições humanas. Esses grupos são redes de relações entre seres mortais que substituem seus predecessores e são substituídos, por seu turno, por sucessores, de modo que uma rede de relações pode persistir, e muitas vezes persiste, mais do que a duração de uma única vida humana. Assim, a evidência da operação do karma na história das comunidades e instituições não requer a hipótese de que a personalidade retém uma identidade contínua atrás de uma série de nascimentos e mortes. A continuidade é mantida pela rede de relações, não pela personalidade dos seres humanos que se relacionam temporariamente através dessa rede. Arnold Toynbee
faz a pergunta em seguida. O Senhor perguntou sobre a natureza da realidade espiritual definitiva. Não acredito na existência de um Deus único e onipotente, diz Arnold Toynbee, do sexo masculino e com características humanas, do tipo em que creem judeus, cristãos e muçulmanos. Nem acredito na pluralidade de deuses quase humanos, machos, fêmeas, como no panteão hindu ou nos panteões grego, pré-cristão e escandinavo. Simultaneamente, não acho aceitável que os seres humanos ou seres assemelhados aos humanos em outros planetas habitáveis, em outros sistemas solares, sejam as realidades espiritualmente mais altas do universo. O professor Toynbee mandou e o Dr. Ikeda responde. O Senhor quer dizer, então, que a humildade humana diante de uma realidade final que transcende o conhecimento do homem torna possível a conduta ética. Suponho que a reverência por essa realidade final é a religião. Mas vamos supor que o amor é a realidade espiritual definitiva. O amor existe no coração humano. Consequentemente, a realidade espiritual definitiva existe no universo, existe também no coração humano. O Sr. Toynbee responde ao sensei: os seres humanos têm consciência da divisão entre o bem e o mal. A consciência lhes diz que devem fazer o bem, mas na realidade fazem o mal com mais frequência do que o bem. A experiência com o próprio comportamento e a maneira como eles mesmos se condenam levam a crer na existência de algo melhor do que a natureza humana. O presidente Ikeda responde a ele: ao dizer que a realidade espiritual final não é um Deus, o Senhor provavelmente pretende afirmar que ela não é um Deus antropomórfico, do tipo adorado nas religiões judaicas. Mas ao dizer que não é também um não Deus, o Senhor afirma que ele não tem personalidade semelhante à humana. Não poderíamos dizer que a realidade final é a lei inerente ao universo? Essa lei é a causa de todos os fenômenos e a realidade que se torna princípio básico que mantém rigorosa harmonia entre todos os fenômenos? Acredito que o movimento do universo que se baseia na lei é compaixão, benevolência, Ji-Ri em terminologia budista japonesa, ou para usar a sua palavra, amor, que se esforça para construir e preservar a harmonia humana entre todas as coisas. Quando manifesta o egoísmo, o homem perturba a harmonia. Por outro lado, tornar a lei inerente no universo o objetivo de nossas ações é agir de acordo com a harmonia universal. Com base nessas considerações, suspeito que o Senhor chama de realidade espiritual final é o que eu entendo por lei. Arnold Toynbee responde: a natureza humana pratica o mal na medida em que deixa de dominar o seu egocentrismo inato. Mas algumas vezes ela consegue. Ocasionalmente, um ser humano sacrifica-se por alguém além de si mesmo. Um outro ser humano, um grupo de seres humanos, a humanidade inteira ou todo o universo. Quando faz isso, ele tenta servir ao universo ao invés de se servir do universo para satisfazer sua cabeça egoísta. O impulso que o leva a sacrificar-se é o amor. Amor e cobiça são formas de desejo, embora com objetivos diferentes. A cobiça tenta subordinar o universo a um fragmento. O amor tenta subordinar esse fragmento ao universo. Segundo uma das escrituras cristãs, Deus é amor. Se existisse um Deus de características humanas, ele tanto amaria como odiaria, e seria tão bom quanto mal. É assim, na verdade, que o Deus judaico é apresentado quase sempre nas escrituras judaicas, cristãs e mesmo muçulmanas. Embora eu não acredite que o amor seja uma pessoa ou seja onipotente, acredito de fato que a realidade espiritual derradeira seja o amor. Estou formulando aqui uma hipótese inverificável,
tal como a crença na existência de Deus ou na reencarnação dos seres humanos. Dr. Ikeda responde, o presidente Ikeda manda dizer, a realidade final não é, como disse o senhor, nem subpessoal, nem suprapessoal. Quando o ser humano individual se esforça para chegar à realidade espiritual derradeira e vence sua própria cobiça, a realidade se manifesta nele. Em outras palavras, a lei inerente a todo o universo está latente no ser humano, que é apenas um fragmento do universo. O Sr. Toynbee responde, o amor, como conhecemos em seres humanos, é uma relação entre pessoas. E elas tanto amam como odeiam, tanto fazem o bem como o mal. A realidade final não pode ser uma pessoa como um Deus Jeová ou como o Deus Vishnu. Mas não consigo conceber a realidade final como sendo subpessoal ou suprapessoal. Acho que poderei definir melhor uma ideia se colocar em termos negativos. O homem não é espiritualmente a mais alta realidade, mas a realidade espiritualmente mais alta ou realidade final, que não é o homem, tampouco Deus ou não Deus. O presidente Ikeda devolve para ele. Parece-me também que o destino do ser humano é determinado pela maneira como ele mantém uma relação com a realidade espiritual derradeira. Em outras palavras, em vez disso, as atitudes e atos do homem em relação à realidade é o que lhe determinam o destino. Em suma, os atos e atitudes humanas prescrevem o karma humano, uma vez que explica o destino como resultado de causas e efeitos no karma humano individual. O budismo contém a chave para o estabelecimento da responsabilidade e independência humanas básicas. Ao reconhecer essa responsabilidade e independência, o indivíduo está, na verdade, dando o primeiro passo para a transformação do seu próprio destino, o destino da sociedade e o de outras instituições. E o Sr. Toynbee finaliza nesse trecho do diálogo dizendo o seguinte: a apresentação do karma em termos interpessoais é, segundo me parece, uma das grandes realizações morais e intelectuais do budismo. Religiões grosseiras tentaram expressar a mesma verdade em vários termos pessoais, tais como inveja dos deuses e o julgamento final, tudo entre aspas. Essas imagens retóricas representam mal a natureza do karma ao introduzirem um elemento de arbitrariedade muito humana. Esse diálogo sensacional demonstra que o budismo e os pensadores eminentes do Ocidente, não só o Sr. Toynbee, o Sr. Pesei e outros tantos que discutiram vários temas com o Sensei Ikeda, têm percebido que o budismo de Nichiren Daishonin, propagado pela SGI, é na realidade, em meio a mais de 3.000 frações budistas, aquela que nos permite ver com mais abrangência a relação do homem com o karma e com o universo. A leitura desse livro, portanto, é imperdível para quem está a fim de ver um diálogo de altíssimo nível, uma esgrima entre os dois grandes intelectuais, dois maiores intelectuais que eu tenho conhecimento. Presidente Ikeda ainda em atividade. Curta essa, escolha a vida. Dr. Ikeda e Arnold Toynbee, a gente se vê, né, meu Horengekyo?